O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós. Pode ir. Hã? Não tá pegando. Falava a senhora Quincas para seu filho Zeca, de 11 anos. Filho, este livro é um livro cheio de sabedoria. É a Bíblia. Se você ler todos os dias um trechinho, pensar nele e seguir seus ensinamentos, você será muito inteligente, um sábio, e você será muito feliz. Fala para você, Deus te abençoe. Agora não. Zeca apanhou a Bíblia e colocou-a na banqueta. O macaco Pirulim olhava atentamente da janela, e assim que a mãe e filho se retiraram da sala, ele deu um pulo de onde estava para dentro da casa. Apanhou a Bíblia e colocou-a embaixo do braço e saiu assobiando. Firulim, firulim, eu sou sábio, eu tenho a Bíblia. Miau, miau, estou com fome. Au, au, quero meu almoço. O sábio macaco Pirulim apanhou as vasilhas de Mimi e Rex. Só que as trocou. E Mimi não conseguia roer o osso, nem Rex quis beber o leite. Passaram fome. Mas que dor de dente. Abra a boca. Deixe-me ver. Eu acho que vou ter que arrancar um de seus dentes. Assim eles não doerão mais.
A ovelha apavorada fugiu para longe. É o pirulinho ainda. Por... Ele continuou a fazer só coisas erradas. Deu banho de sabão de coco nas galinhas que ficaram doentes. Amarrou uma tábua na perna da vaca que mancava. E ela mugiu desesperada. E começou a arrancar as penas do papagaio que reclamava berrando. Larga minhas penas, seu bobo. Todos os bichos da chácara repetiam. Pirulinho estava espantado. Por que não fiquei sábio? Pirulinho tropeçou e a Bíblia caiu no jardim aberta. Pirulinho olhou atentamente e viu as palavras escritas e não entendeu nada. Zeca, que voltava da escola, ria muito de Pirulinho. Você pensava que se tornaria sábio porque tinha uma Bíblia? Ora, Pirulinho, não adianta ter a Bíblia, o importante é ler a Bíblia para ganhar sabedoria. Pirulinho saiu correndo e foi refugiar-se no alto da mangueira, muito sem graça. Não adianta ter a Bíblia, o importante é ler a Bíblia. É verdade. Só ter a Bíblia não basta. O importante é ler a Bíblia. E mais importante ainda é meditar a Bíblia. Tudo aquilo que nós lemos. É isso que nós vamos fazer agora, né? Meus irmãos, nós temos hoje na nossa primeira leitura e no nosso Evangelho, principalmente no Evangelho, uma palavra de Jesus que nos surpreende. E vale a pena nós meditarmos porque o nosso Mestre, ter a coragem de dizer o que ele disse no Evangelho de hoje, é sinal de que nós temos um conceito muito errado sobre a pessoa humana que nós trazemos no nosso coração. Porque Jesus nos fala hoje palavras surpreendentes. E antes de entrar no Evangelho, nós temos na primeira leitura de hoje 3 versículos do capítulo 18 da profecia de Ezequiel, e 3 versículos são o suficiente para a gente poder refletir bastante. Porque o capítulo 18 de Ezequiel, todo ele, trata do assunto da responsabilidade pessoal. Ou seja, Ezequiel ele diz assim, toda pessoa, homem, mulher, até mesmo as crianças, todos nós, ao nosso modo, temos a capacidade de dar uma resposta. Se você parar para pensar um pouquinho o que significa a palavra responsável, responsável é aquele que tem a capacidade de dar uma resposta diante de um problema. Por quê? Porque acontece que a maioria de nós, em vez de nos sentirmos capazes de dar uma resposta, de ser responsáveis, nós preferimos atribuir os nossos erros e os nossos pecados culpando pessoas alheias. Normalmente nós fazemos isso. E Ezequiel vem dizer o contrário, não. Cada pessoa, para se tornar responsável, é capaz de assumir a sua própria falha. Nós fazemos o contrário da profecia de Ezequiel. Às vezes, nós não conseguimos, não acreditamos em nós. E por medo a gente faz assim,
eu fiquei nervoso. Mas também se o outro não me provocasse, eu não iria ficar nervoso. A gente sempre joga a nossa responsabilidade da nossa falha para alguém. A gente sempre tenta amenizar o nosso pecado, o nosso erro. E no mundo de hoje, pior ainda. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, se o mundo não tivesse do jeito que está, eu não estaria pensando essas bobagens. A gente sempre joga para o outro. E para Deus, conforme diz a profecia de Ezequiel, a pessoa justa, o homem e a mulher justos, são aquelas pessoas que erram, mas que têm a coragem de dizer assim, eu errei, a falha foi minha, eu assumo que o erro foi meu. E que tenha a coragem, depois de assumir o erro, de se converter e buscar a salvação. O homem justo é esse homem. A mulher justa é essa mulher. Que não tem medo de si. Que tem a coragem de olhar, de entrar na sua consciência e fazer uma avaliação de si mesmo. Essa pessoa é o homem justo. A gente sempre fica pensando assim, o justo é aquele que não erra. Pelo contrário. O justo é aquele que errando tem a coragem de dizer, realmente a falha foi minha, me pertenceu. Esse é o homem e a mulher justos. Por isso que nesses 3 versículos que nós ouvimos na primeira leitura nos falam muito. Por quê? Nós ouvimos os versículos de pessoas que atribuíam a culpa do que estava acontecendo ao Senhor. De pessoas que tão orgulhosas que eram, chegar ao ponto de dizer assim, a conduta do Senhor Deus não é correta. Dá para imaginar pessoas do Antigo Testamento olhando para Deus e dizendo assim, Deus, o Senhor não age corretamente. É muita pretensão para nós, pessoas humanas, olharmos para Deus e falar assim, o Senhor está errando, o seu pensamento está errado. É muito absurdo isso. E aí, logo vem a resposta na profecia de Ezequiel, onde Deus fala para as pessoas, né? A minha conduta não é a correta? Ou a vossa conduta que não está sendo correta? E Deus explica. Quando uma pessoa justa se desvia, se vem a morte para aquela pessoa, é por causa da opção da pessoa que ela tomou no coração de se desviar. Foi um ato livre dela. E é interessante que é muito importante isso também para os pais, né? Às vezes, quantos pais falam assim, meus filhos erraram, a culpa talvez seja minha, e fica o resto da vida se punindo. Não, cada pessoa é livre. Você lançou a semente, mas é muito importante que você tenha clareza que às vezes um justo pode fazer uma opção para a prática da injustiça. Como também Deus fala assim, quando uma pessoa ímpia se arrepende da maldade e busca seguir o caminho de Deus, certamente ela viverá. Pode sofrer as consequências, porque quantas pessoas que se converteram depois provaram a morte, por quê? Por causa das consequências dos erros passados, mas não perderam a vida eterna por causa da conversão que se permitiram no coração. E aí, é bonito quando Deus, ele deixa muito claro para nós assim, de fato, quanto mais responsáveis e corajosos para dizer assim, eu preciso avaliar quem eu sou e não ficar jogando a culpa para Deus do que está acontecendo no mundo e não ficar jogando a culpa para as pessoas do nosso pecado, quanto mais fizermos isso, mais justo nós vamos ser. E aí, vamos agora olhar para o nosso Evangelho e olha a palavra de sabedoria que Jesus nos oferece, que dá para a gente pensar por bastante tempo na nossa vida. Esse Evangelho de hoje é primoroso, né? Mas vamos entender o contexto dele, porque às vezes, quantas vezes nós, olhando para esse Evangelho, entendemos de maneira muito reduzida, né? Jesus, ele conta essa história do Evangelho de hoje por causa das autoridades judaicas e por causa dos sumos sacerdotes. Por quê?
Porque tanto as autoridades como os sumos sacerdotes, eles eram craques para dizer sim, mas não pôr em prática aquilo que eles falaram sim. Eles eram craques para isso. Estavam em prontidão para fazer a vontade de Deus. Eram especialistas em Deus, mas na prática não faziam a vontade do Senhor. Então Jesus conta essa parábola muito bonita, né? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, o homem faz a proposta: filho, ide trabalhar na minha vinha. A resposta do filho é uma resposta imediata: pai, eu não quero. Mas depois, o filho, voltando para si, foi corajoso para refletir sobre a sua conduta. Sentiu-se responsável e depois mudou de atitude e foi. Com a mesma proposta, o pai se dirigiu para o segundo filho, que prontamente respondeu: sim, pai, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que eu vou. Mas não foi. E não teve coragem de refletir sobre a resposta dele. Foi uma resposta de impulso. Foi uma resposta só para agradar as pessoas. E aí Jesus pergunta, né? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? A resposta vem dos sumos sacerdotes e dos anciãos. É lógico que foi o primeiro que disse não, mas depois na sua cama, depois fazendo as suas coisinhas, refletiu, chamou a sua consciência para si e foi lá e fez a vontade do Pai. E depois que os sumos sacerdotes e os doutores da lei respondem, Jesus faz uma observação surpreendente. Pois é, então entendam isso. Os publicanos, em outras palavras, os pecadores públicos, aqueles que a gente olha para a pessoa e vira a cara, aquelas pessoas que a gente olha para eles e aponta o erro e condena, os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Meus irmãos, eu nunca vi até hoje alguma autoridade nesse mundo, alguma pessoa com tanta sabedoria e corajosa o suficiente para dizer o que Jesus disse. Que talvez quando nós chegarmos no céu, com toda a nossa conduta de dizer sim para Deus a todo momento, nós sejamos recepcionados por aquelas pessoas que aqui na terra nós condenamos. Você está preparado para um dia chegar no céu e aquela pessoa que você vira o rosto, que você tem até nojo de ficar perto dela, te receber no reino do céu? Sabe por que Jesus falou isso? Porque aqueles que no seu tempo eram especialistas em Deus, que disseram sim para Deus, não tiveram a coragem de reconhecer a presença de Deus na vida de João Batista e nos ensinamentos de Jesus. E os publicanos e as prostitutas, mesmo dizendo não para Deus com os seus pecados, por meio dos seus comportamentos, em outras palavras, eles creram na palavra de João Batista, creram em Jesus. A gente vê aquela mulher que se arrependeu dos seus erros, a ponto de chegar chorando e lavar os pés de Jesus com o perfume mais precioso que tinha e mais caro do seu tempo. Por quê? Porque ela sentiu uma emoção tão grande e sentiu-se tão amada porque Jesus acolheu ela, que era pecadora e que ninguém no seu tempo teve a coragem de acolhê-la. E Jesus a acolheu. Aquilo marcou tanto ela, porque ninguém tinha conseguido acolhê-la, porque todo mundo desprezava, e de repente ela encontrou um homem que a amava. Ela encontrou um homem que a acolheu. Às vezes, nós vemos tantas coisas como vimos no decorrer dessa semana, tantas pessoas praticando mal, porque às vezes nós oferecemos de tudo para a pessoa. As melhores coisas, os melhores colégios, as melhores oportunidades, as melhores roupas, mas não oferecemos o que de melhor podemos oferecer, que é o nosso tempo e o amor. E isso mexe muito com o ser humano, né? De fato, a sabedoria de Deus é uma lógica profunda.
se dermos tudo de bom e de melhor para as pessoas, isso não preenche o coração. Se dermos o amor, isso preenche. Se dermos a nossa atenção, isso preenche. Creio que um dos maiores maus que existem hoje na história humana se trata de nós não termos o nosso tempo para o próximo. De nós não aprendermos a ouvir os nossos filhos. De não aprendermos a brincar mais com eles. Oferecemos tudo. Às vezes oferecemos até o nosso tempo para transportar o nosso filho para uma escola, da escola para o inglês, do inglês para a computação. Oferecemos esse tempo, porque a gente acha que isso é um investimento que nós fazemos para os nossos filhos. Mas às vezes brincar, às vezes dar o nosso tempo a ouvir o que eles têm para dizer, as angústias deles, dificilmente nós fazemos. E aí Jesus disse, né? Os publicanos e as prostitutas, mesmo dizendo não, irão nos preceder no reino dos céus. A pior coisa é isso. Mesmo nós, estando na igreja, às vezes sabendo muito sobre Deus, temos dificuldade de nos arrepender e de crer nele, como aquelas pessoas que pecaram por demais na face da terra, mas por se sentirem amadas por Deus, também tiveram aquela conversão tão bonita e tão nobre. Vale a pena a gente refletir. Um homem tão corajoso, que revoltou todas as autoridades do seu tempo por dizer uma coisa que as autoridades nunca pararam para pensar. Que os padres, que os sacerdotes do seu tempo também nunca pararam para pensar. E que ninguém nunca parou para pensar. E que nós temos hoje a oportunidade de parar para pensarmos, mas pouco fazemos, porque ainda hoje nós destratamos essas pessoas e destratamos aqueles que são considerados as pessoas problemáticas da nossa sociedade. É um desafio que, embora Jesus tenha falado há 2000 anos atrás, a nossa rigidez e a nossa condenação para as pessoas perdura até hoje. E o nosso coração ainda, por longo tempo, enquanto não assimilarmos a proposta de Jesus, vai continuar nessa rigidez, discriminando todas as pessoas que às vezes erram e que nós não temos coragem de privilegiar a pessoa, e em vez disso nós olhamos para o erro da pessoa e a condenamos. Então é um grande ensinamento o Evangelho de hoje. Vamos ficar em pé e vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Apresentemos a Deus Pai, com muito amor e confiança, as nossas orações.